Nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo, a série Teologia Bíblica da Família. Hoje será a nossa aula número 6. Que o Senhor nos abençoe, que você esteja atento à palavra de Deus. Você também que acompanhará a gravação no canal e também através da rádio, que o Senhor abençoe a sua vida. Essa série, ela tem como base a obra do Dr. David Merck, que é Casamento, Lar, Família, o comentário bíblico. É um comentário muito bom. O Dr. David também trabalha com famílias e com a ministração da Teologia Bíblica da Família no programa de mestrado no Seminário Bíblico Palavra da Vida. Temos que dar crédito a quem merece, a quem de direito. Ele é um homem muito simples, mas é bom a gente frisar bem isso. Bom, posto isso, hoje a nossa aula falará sobre a transmissão da fé. Aí eu escolhi aquela foto, de vez em quando eu levo eles lá na biblioteca, justamente tem tudo a ver com o nosso tema, a transmissão da fé. Ali estão os maiorzinhos, os primeiros netos, o Miguel, primogênito, depois o Daniel, e às vezes eles vão lá, a gente abre a Bíblia, eles já leem, os outros ainda não leem assim com fluência, mas em breve eles estarão também ali na biblioteca também, aprendendo um pouco sobre a palavra de Deus. Invista seu tempo nisso. Antes de partirmos para a nossa aula, os irmãos podem se assentar. Nós vamos começar um pouco diferente, que eu preciso lembrar a vocês o que nós falamos aqui de uma forma bem resumida. O pastor Samuel, ele tratou aqui sobre os efeitos da queda no casamento e a restauração que há através da graça de Deus. Somente Cristo pode devolver às famílias, devolver aos homens, às mulheres, aos filhos, o propósito original da criação. Cristo, com a sua redenção, Ele não apenas nos salvou, nos livrou da morte, do inferno, nos libertou dos nossos pecados, mas também, vamos assim dizer, numa linguagem bem atual, Ele reprogramou as nossas vidas, as nossas famílias, trazendo novamente ao propósito original de Deus para o homem e para a mulher. Nós vivemos em uma época em que, até mesmo nas igrejas, podemos dizer que homens e mulheres e filhos, nas famílias, são influenciados por um pensamento que é destruidor e nocivo para as famílias e para toda a sociedade, por conseguinte, porque destrói-se a família, destrói toda a sociedade. Então nós vemos muitas vezes esse pensamento adentrando também na vida de alguns crentes, de alguns cristãos que estão nas igrejas. Irmãos, vocês não têm ideia do nível que está as igrejas aí fora. Vocês não têm ideia. Tá? As pessoas chegam às vezes para o discipulado não por culpa delas, mas totalmente leigas em questões assim tão básicas e fundamentais que vocês não imaginam. Sem saber, por exemplo, que Jesus é Deus, sem saber que o Espírito Santo é Deus, coisas fundamentais, sem saber o que é redenção, expiação, sem saber o que é propiciação, conceitos assim, totalmente fundamentais para a nossa fé. Não sabem nem que haverá ressurreição dos mortos, Cristo voltará, que haverá juízo, que parece até estranho falar isso, mas é a realidade que nós enfrentamos hoje. E esse pensamento mundano entra dentro das casas e das igrejas. E pasmem, apesar de todo o trabalho e preparo que temos aqui em nossa igreja, até mesmo aqui nesse lugar, vez ou outra eu vejo nuances de pensamentos pós-modernos e progressistas em irmãos aqui em nosso meio. Mulheres que não estão satisfeitas em ser mulher.
não gostam da ideia de ser mãe, do propósito de Deus para a família, lutam contra a ordem da criação. Homens que não são homens, que não assumem a responsabilidade de seus lares, dos seus atos, abusam de mulheres e não assumem a sua responsabilidade. Mulheres que não aceitam ser submissas, a sua posição de auxiliadora super importante, mas não aceitam aquilo que Deus deu, e há conflitos no lar por causa disso. Os conflitos em casamentos que enfrentamos em nosso gabinete, as maiores causas de separação é o egoísmo, a raiz, que reverbera em problemas de relacionamento, que as pessoas não abrem mão, porque o casamento é fundamentado em um pacto. O casamento é uma instituição pactual, uma aliança, que não deve ser quebrada por qualquer motivo. Então nós temos visto isso, e só há uma solução para esse caos: Cristo, levando-nos ao princípio, usando a mesma metodologia de Cristo. Quando ele diz, quando é questionado pelos fariseus, no princípio não foi assim. E Cristo tem autoridade. Ele é Deus, Ele é a palavra viva. E aí ele coloca o que foi estabelecido no princípio. Deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá com a sua mulher e serão ambos uma só carne. Uma só carne. 2 em 1, reflexo da própria Trindade. 2 em 1, reflexo da união entre Cristo e a sua igreja. Paulo deixa claro isso em Efésios. Grande é este mistério, mas refiro-me a Cristo e a igreja. Para isso existe casamento. E só há uma forma disso ser restaurado, através do Senhor Jesus. Só que tem o seguinte, não adianta falar muito vago. Eu estava em uma das aulas, no programa de mestrado, e um dos professores, lembrei até quem foi, Jairo Cáceres, e ele ressaltava o seguinte: às vezes não é necessário só o pastor pregar, porque a gente crê que estão todos ouvindo, mas muitas vezes nós temos que fazer uma pregação também direta, confrontar as pessoas para saber se estão realmente entendendo o que está sendo dito. Além da pregação que é feita aqui no geral, vez ou outra, nós temos que chegar e falar: meu irmão, o que você está entendendo? Porque muitas vezes a gente fala A e as pessoas entendem B. Então, posto isso, irmãos, nós vamos avançar. E a aula de hoje, ela vai concentrar a respeito da transmissão da nossa herança. Salmo 127, versículo 3, diz o seguinte: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Ali estão os meus tesouros, vamos assim dizer, nesta terra, né? Não tenho casas, não tenho carros, não tenho muitos bens. Fui até onde o Senhor permitiu, mas a minha maior alegria é ver esse sorriso estampado no rosto deles e vê-los aqui na igreja, servindo a Deus com os dons e talentos que o Senhor deu a eles. É uma alegria a família fincar a sua raiz em uma igreja. Nós não vemos mais ministérios com mais de 10 anos em uma igreja. Não, é raro, saibam disso. Pastores não ficam mais, quando muito, 5 anos em uma igreja pastoreando. E não aguentam mais, vão embora, pedem demissão, se transferem para outra igreja. Desistem. Você ter ministério de 20 anos, 25 anos, 30 anos, é uma alegria muito grande. Tem outras famílias aqui que eu me alegro em ver também, que tem gerações, como a Rejane,
Tem dias que eu até tiro foto, fica a Rejane, a Pâmela e a Beatriz, e o João Vitor, e o Samuel, todos ali. E já vai ser o bisneto da Rejane, do Alexandre, todos aqui. Isso é uma alegria, tá? Isso é uma alegria. E muitas outras famílias, tá? A Érica, o Tiago, a Valentina, o futuro bebezinho. Isso é uma bênção, tá? Arthur, Heitor. Que um dia, Danilo, você esteja dando aula e mostre a foto dos seus filhos alegres ali, servindo a Deus dentro da igreja, com os dons que Deus deu a eles, né? Pastor Luciano, com toda a sua família. Isso é uma alegria, irmãos, não tem preço, tá? Eu preferi investir meu tempo em ensiná-los sobre o reino de Deus. Como você viu na primeira foto lá com os netos hoje, eu sou um vovô. Vovô é diferente, tá? A gente ensina um pouquinho, a gente ajuda, a gente auxilia, mas a responsabilidade maior é dos pais. Nós vamos falar sobre isso aqui nessa aula. A responsabilidade maior não é do pastor, não é da igreja, é dos pais. É dos pais. Deus não entregou para a igreja educar os filhos. Não tem nada na Bíblia que diga sobre isso. Os pastores educam de forma geral. Eles até auxiliam. Eles até orientam. Mas a responsabilidade maior é dos pais. E lembre-se, os filhos aprendem por observação. Se ele não vê você orando, ele não vai orar, você vai ficar chorando depois. Se o pai e a mãe não gostam de vir na igreja, o filho não vai gostar. Você pode ter certeza disso. Depois você vai sofrer. Essa é a realidade. Bom, então, eu abro com essa foto hoje. O texto que nós vamos ter como base, eu comecei diferente, mas nós vamos ler Deuteronômio, capítulo 6, ali está o capítulo errado, tá, irmãos? Depois de 4 horas da manhã, você já começa a errar na digitação, tá? Deuteronômio 6, de 6 a 9. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras, é o versículo 3, tá, irmãos? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 3 a... É o 4 mesmo, de 6 a 9, tá bom? É o 4 mesmo. Então, você, na sua casa, você observe as referências aí, porque eu posso ter me enganado aí. Então, é o 4 mesmo, Samuel falou, então está correto. 6, 4 em diante, tá bom? Bom, isso faz parte do que eu vou colocar aqui, ó. Tá fogo hoje, hein? Foi? Bom, quem nunca se deparou com as seguintes situações? Um versículo que você digita errado. Quem não se deparou com as situações
que eu vou colocar ali para vocês. O que eu estava falando mesmo? Já aconteceu com você isso? Você está conversando, blá, 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 blá. Então, o que eu estava falando mesmo? Já aconteceu com vocês isso? Mais ou menos que nem aqui a abertura, né? 4, não, é o 3, o que eu estava falando mesmo? Quem já passou por isso? Levanta a mão. As crianças, eu acho que não, né? Ah, então eu não estou ficando louco. Quase todo mundo aqui passou por isso. E quando você fica numa situação assim de estresse intenso, por exemplo, semana foi bem difícil. Preguei domingo na ceia, preguei segunda no RCT, preguei quinta aqui, preguei agora domingo de manhã, pregarei na segunda-feira de novo, e aí começa aquele estresse todo, e aí você senta para tomar café com a sua esposa, começa a conversar, aí daqui a pouco, o que eu estava falando mesmo, amor? Aquele lapso, é terrível, né? É chato, você começa a ficar preocupado. Ou pior, quando você pensa, você nem fala, né? Você está pensando, é um raciocínio, uma ideia. Vamos supor, estou ali com os pastores, daqui a pouco, eles não percebem, mas eu estou pensando, o que eu ia falar mesmo? O que eu ia falar mesmo? Aí na habilidade, né? Experiência vai, dá uma volta, ninguém nem percebe que você esqueceu o negócio, cara. Mas você esqueceu. Já aconteceu com vocês? Já, com certeza. Isso aqui, ó, os casais, ó. Eu já cheguei nesse ponto. Estou dirigindo com a minha esposa, aí daqui a pouco para onde que a gente está indo mesmo? Eu sei lá o que você está fazendo. Por que você não me avisou? Estou pensando que você vai para outro lugar. Quem já saiu para um lugar e no meio do caminho, para onde eu estava indo mesmo? Quem já fez isso? Raul, ficou com medo de levantar e fez assim, ó. Deu uma levantadinha só na mão. Não, você não está louco. Não está. Você está sobrecarregado, né? Precisa descansar, né? Pega carro. Eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo, um médico, né? Aí um belo dia ele foi para o trabalho e eu fiquei até a noite no setor, até 6 horas da tarde, né? E daqui a pouco tocou o telefone. Aí era um médico. Oi, Ricardinho, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Como é que o senhor está? O que houve? Dá uma olhadinha lá fora, vê se tem uma moto vermelha ali. Não. Aí eu fui lá, daqui a pouco eu voltei. Tem sim. Aí ele, guarda para mim a minha moto. Eu fui de moto e voltei a pé. Ainda não estou nesse nível, tá? Pedro já fez isso? Saiu de carro, voltou. Aí a esposa, o que você está fazendo aí? Esqueceu o carro, pior que depois tem que voltar para pegar o carro e vir de novo. E são lapsos, tá? O que a gente chama de lapso de memória. Isso é devido ao estresse. Fica tranquilo, você não está louco, tá? Agora, quando começar a guardar o celular dentro da geladeira, né? Aí o negócio já começa a ficar feio. E são lapsos de memória. Mas alguém sabe o que é amnésia? Amnésia. Sabe, Juliano, o que é amnésia? Você vai ver lá no hospital gente com amnésia. Amnésia é a perda da memória. Aí já é uma coisa mais séria. É uma perda de memória. Ao ponto de ter uma parte, é interessante esse quadro que eu coloquei ali, é uma parte, alguma parte da sua memória é apagada, como se desse um problema lá no HD e aquela parte some. É terrível. Pessoas que tiveram amnésia temporária, porque ela pode ser temporária, pode ser parcial, ou um estado grave de amnésia, que a pessoa esquece completamente tudo. Tudo. E é uma situação muito triste, você esquecer de uma parte da sua vida ou de tudo, dá um branco mesmo. Então isso é amnésia. Pode ser parcial, temporária ou total. Isso é bem grave, tá bom? Agora, pior do que a amnésia,
é a amnésia espiritual. Quando a pessoa esquece quem é Jesus, esquece do Evangelho, né, da cruz, da Bíblia. Parece o Jonas Madureira, o bonequinho, né? Mas não é não. Não é não, ele não tem amnésia ainda. Mas esquece da Bíblia, esquece do céu, esquece da igreja. Também não foi o chat GPT, não. É um bonequinho lá que eu peguei. Depois eu olhei assim, ó, parece o Jonas. Mas, quando a pessoa esquece. E às vezes a gente tem lapsos de memória espiritual, né? Está passando luta, esquece, por exemplo, que Deus é soberano. E naquele momento a gente fica desesperado. Depois a gente lembra, tem que confiar nele. Esquece do Evangelho. Mas pior é quando é uma amnésia total. E nós vemos isso, às vezes, na transmissão da fé entre gerações. Por exemplo, quando você pega a Europa hoje, a Europa é chamada de Europa pós-cristã. Eles esqueceram de Cristo. Você vai no continente europeu, as igrejas são raras. E o pior, às vezes tem os monumentos lá, as igrejas estão lá construídas, e ninguém vai lá, ninguém se lembra de Deus mais. Houve uma falha aí. E essa falha sempre está na geração anterior. Porque a memória espiritual ela deve ser preservada, ela deve ser transmitida, ela deve ser passada de uma geração para outra. E a responsabilidade de fazer isso é dos pais, não é da igreja. Eu sinto dizer a você, não é da igreja. O meu coração pastoral, dia após dia, fica aflito e às vezes desesperado. E eu estou falando isso de verdade, irmãos. Creiam no que eu estou falando, de ver o estado das famílias hoje, dentro da minha igreja, que vai reverberar, com certeza lá na frente, em uma amnésia total nos filhos. As crianças ficam expostas ao celular o dia inteiro, à televisão, ao YouTube, a essas porcalhadas todas. Os pais terceirizam os filhos para o Estado. Eles entram na escola com 4, 3 anos de idade. São arrancados dos pais. Leiam o livro Admirável Mundo Novo. Aldous Lux, se eu não me engano, o nome. Oi? Huxley. É um clássico, né? Leia. Ou 1984, leia esse livro. Como a manipulação em massa tira a memória das pessoas, tira a história, rouba o passado, dando uma verdadeira amnésia no coração e na mente dos seus filhos. Você acha que ele fica 8 horas por dia nas mãos do Estado? 8 horas por dia você confia ao outro homem o cuidado do seu filho. Você confia a outra mulher o cuidado do seu filho, que você nem sabe o caráter. E caráter não é reputação. A reputação é o que você vê, mas o caráter é o que você não vê. E aí você larga eles lá na mão do Estado. Eu vi isso muito na minha vida. Desde a minha conversão, pessoas que chegavam à igreja e diziam: pastor, meu filho não quer saber de igreja, ele não quer ir na igreja, ele não quer ficar na igreja, estou desesperado, faz alguma coisa. Que faz alguma coisa? É os pais que têm que fazer, são os pais. Ele fica 8 horas na mão do Estado. Sabe quantas horas ele fica na igreja? Sabe quantas? Ele vem aqui, a nossa igreja, porque hoje as igrejas têm um culto domingo de noite, olhe lá.
ou domingo de manhã, e olhe lá. Aqui ele vem quinta-feira, domingo de manhã e domingo de noite. É 1h30, vamos botar aí. Recebendo a instrução. 4h30 por semana. No estado, é 8 horas por dia. 40 horas por semana. E ainda chega em casa, você liga a TV, porque você está sem paciência, deixa ele mais 2 horas na frente da TV, 3 horas, ou no YouTube, no celular. E aí você acha que ele vai ser um crente. Ou que ele vai ter moral. Ou não vai dar na sua cara, não vai... É aquela frase, né? Coisas que só acontecem em novela. Tive aqui na igreja a infelicidade de um dia estar no meu gabinete e daqui a pouco um pai liga para o meu celular. Eu pego o meu celular e aquele pai chorando dentro do celular, a mãe, socorro, socorro, e aquela confusão dentro do carro. O que foi? O que foi? Calma, socorro! Mataram fulano. E o nome era o mesmo nome de um dos filhos do pastor Luciano. E sabe aqueles sequestros mentirosos e tal? Naquela confusão, eu falei, as vozes ficam todas confusas. E eu, calma, pastor Luciano. E o pai, não é o pastor Luciano, é fulano de tal. Não vou dizer o nome para preservar. Corre lá na minha casa, pastor, eu estou indo correndo. Estou em Taubaté, vai, porque... mataram o meu filho. Desliguei o telefone, eu não lembro quem foi comigo, se foi pastor Luciano. Peguei o pastor Luciano, vamos rápido lá. Isso é a vida de pastor. Corremos, cheguei primeiro que os pais. 2 viaturas de polícia militar e uma civil. E já o carro para buscar o corpo. E quando eu desci do carro, eu fui na direção da casa, o policial me parou, falou, pai, calma, a cena não é boa. Eu falei, eu não sou o pai. E ele falou, quem é o senhor? Eu falei, eu sou o pastor. E o policial falou, graças a Deus que o senhor está aqui. Eu falei, por quê? Porque os pais não vão suportar. Eu falei, o que foi? Ele, um irmão matou outro irmão. A facada. O corpo do irmão está lá, deitado no sangue, e o outro irmão está dentro da viatura, preso. Eles vão precisar do Senhor, pastor. E eu fiquei assim, ali na porta, quando chegou o pai e a mãe gritando, eu calma, porque pior do que matar o filho é o outro irmão matar o irmão. Aquela mãe perdeu 2 filhos no mesmo dia. O morto e o assassino. Mas era uma família que não queria saber de nada. Mesmo com toda a tragédia, continuam buscando mais tragédia. E eu avisei. Hoje são separados. Uma filha está totalmente destruída. Totalmente envolvidos pelo mundanismo dos dias de hoje. Porque se diziam crentes, mas levavam as coisas na brincadeira. Cuidado com a amnésia espiritual. Constantemente seus filhos são manipulados para que se esqueçam da fé. Eles são manipulados. Todo dia são bombardeados por conceitos diabólicos e anticristãos, contrários à família, aos pais, à ordem da criação. Toda a imundície que você possa imaginar está sendo colocada para que eles esqueçam da fé. E o que eles vão ser
aprender, eles vão ser preenchidos com outra coisa, com pensamentos, ideologias e costumes anticristãos. Repare os slides que eu coloquei. É arrancada uma parte e é injetada a outra. Depois você não sabe. Irmãos, é bom que o seu filho seja um médico, é bom que ele seja um engenheiro, um advogado, mas prepare eles. Nós estamos em uma guerra. Prepare-os. Não envie eles para a batalha. É um termo que usa na guerra. O exército ucraniano tem usado esse termo, levar para um moedor de carne. O general ucraniano falou, olha, os russos põem os coreanos do norte junto com eles, e os caras são tontos, e os russos põem eles na frente, e eles vão como para um moedor de carne. E nós muitas vezes enviamos nossos filhos para um moedor de carne, que é a universidade. Entra aquela moça bonita na faculdade e volta com cabelo verde, toda cheia de piercing na cara, tatuagem. Não tem, olha, irmãos, não é essa a questão aqui, eu não estou falando de tatuagem, mas o que eu quero dizer é que há uma transformação tão radical que você passa a não conhecer quem é o seu filho mais. E lembre-se, quando ele é iluminado pelo Evangelho, eu não estou dizendo convertido, porque é diferente ser convertido e entender. O estado dele fica pior do que se não tivesse conhecido nunca. É aquele que vem, é criado na igreja, porque vem dos cultos com os pais. É a única coisa que o pai sabe fazer. Leva e deixa lá para a igreja fazer alguma coisa. Falta tudo quanto é culto, não leva a sério em casa. Aí, fica ali, leva o filho para o culto. Aí depois, quando você vê, vai para a faculdade, vai para o colégio, totalmente despreparado. E aí, o que acontece é que ele volta diferente. Volta totalmente diferente. Você não sabe por quê. Mas esse era um problema antigo. Não é um problema novo. Só que as proporções são maiores. Aberrações sempre aconteceram. Distorções da ordem da criação sempre aconteceram. Só que hoje, o requinte de crueldade é que 2 pontos fundamentais são tidos como normais. Antes era escondido. Havia o temor da lei. Hoje é na cara. É tido como normal. Segundo, que as leis protegem. O que as leis condenavam, as leis protegem. E eu não estou falando só da lei de Deus. Até as leis dos homens, que não tem mais a influência do cristianismo no Ocidente. Acabou. Então a lei protege o bandido e condena o cidadão. Protege o poliamor e condena a normalidade. Porque era um problema antigo, Moisés dá o antídoto, Deuteronômio 6, 10-12, havendo-te, pois, o Senhor teu Deus, introduzindo na terra que sob juramento prometeu a teus pais, quando comeres e te fartares, guarda-te, para que não esqueça o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Eu resumi o versículo, tá? Veja o que Moisés está falando, ele já está prevendo o que vai acontecer. E ele diz, olha, guarda-te, quando vocês entrarem na terra e se fartarem, comerem da terra que manda leite e mel, estiverem bem gordinho, prosperarem, guarda-te para que não esqueça do Senhor teu Deus que te tirou da terra da servidão. Então, se Deus está avisando, é porque eles iam esquecer.
Eles iam esquecer. Deus está dando o alerta. David Merck diz o seguinte: o perigo de então é o perigo de agora. Tá? É o mesmo perigo. A próxima geração tem que ter cuidado para não esquecer do Senhor. E se Deus está dizendo, é porque há uma grande possibilidade disso. Eu fico desesperado ao ver. Que tipo de crentes nossos filhos serão? As pessoas se preocupam, que mundo vamos deixar para os nossos filhos? Vamos preservar a tartaruga, vamos preservar a estrela do mar. Que mundo vamos deixar para os nossos filhos? Você deveria se preocupar, que filhos nós vamos deixar para esse mundo? Que filhos deixaremos para este mundo? As pessoas naturalmente esquecem do Senhor. O que David Merck quer dizer com isso? O pecado já vai fazer eles esquecerem, a tendência deles. Então a luta é cruel. Tem o estado, tem os pensamentos mundanos e tem o pecado que está dentro dos seus filhos, que já vai puxar eles para o mal. Então a luta é desigual, é cruel. Então a igreja ela vai auxiliar, mas se os pais não fizerem nada, eles se perderão. Ah, pastor, mas eu sou ultra, super, hiper calvinista. E se eles são eleitos, irmãos, você não entendeu o que é eleição. Não entendeu a teologia. Então é melhor você voltar do zero. Não entendeu. Vou dar só um exemplo. Eu tenho uma prima que é médica e tem 2 filhos. Eles não são cristãos. Não são. Mas ela ensinou valores cristãos. Não roubar, não matar, não enganar, ter caráter. Hoje ela não tem problemas com isso. Entendo o que eu estou dizendo. Os 2 filhos dela são formados, pessoas de caráter, que honram os pais, honravam os avós, honram os tios. A marmanjo médico de barba me vê. Oi, tio. Sua bênção, tio. Tal. Aí tem crente dentro da igreja que fica, ai pastor, meu filho virou drogado, meu filho está fazendo tal coisa, meu filho está devendo, meu filho está preso. Então, moral da história, irmãos, quem vai salvar é Deus, lógico, mas você pode formar pessoas de caráter, pelo menos esse problema você não vai ter, seria pior ainda. Pior do que ter um filho ímpio é ter um filho ímpio bandido, ou com outros pecados que nós conhecemos. A obrigação de ensinar a verdade é sua. O vírus da prosperidade amortece os sentidos e provoca amnésia espiritual. O que David Merck quis dizer com isso? A sociedade próspera, sem guerra, tudo tranquilo, a família lá tranquila, causa amnésia espiritual. Homens são forjados em lutas. Nós vivemos hoje, pode perceber, a criança corre, os pais somem na igreja, estão lá conversando, não sei aonde, parece que vira fantasma. Aí as crianças estão correndo, estão brincando, daqui a pouco corre uma de lá, outra de cá. Isso acontece, tá? É natural. Aí, pum, dá com a cabeça uma na outra, pá, cai as duas, aí os pais, assim, do nada, parece uma mágica, brum, aparece os ursos, as ursas. Mesmo na igreja, os filhos são largados. E ainda vou dizer mais. Os pais, às vezes, aparecem lá na hora, né? E ainda fazem tudo errado. Ou, por exemplo, um filho cai. Já vi isso, né? Meus netos, graças a Deus, não acontece isso não, tá? Mas, às vezes, está lá, a criança brincando, não machucadinho de nada, a criança... Aí o pai, vem cá, a mãe, ai meu neném, não ensina a criança que na vida você vai cair.
E você vai ter que levantar. Tem que dizer, você é homem, rapaz, levanta. Está doendo? Vai doer um pouquinho. Vem cá com o papai, olha, tal. Mas não, pode doer. Outro dia eu estava jogando bola. Eu não vou legislar em causa própria, tá? Jogando bola. Aí vai lá, Daniel, agarra lá. Eu, pum, meti o gol. Um chutão mesmo, enchi o pé, pum. Aí veio a avó. Nossa, tadinho. Deixa ele ganhar. Que deixa ele ganhar o quê? Ele tem que aprender a perder também. Ele tem que ganhar e tem que perder. Porque quem ganhar e perder, não vai ganhar nem não, desculpa. Mas... Então, ele tem que aprender a perder também. Às vezes eu jogo, algumas partidas eu deixo ganhar, mas outras eu vou lá e ganho mesmo. Ganho mesmo. Quando eu ver que ele está ganhando, eu não luto mais. As lutinhas começaram a ficar difíceis, sou pequeno, eles estão crescendo. Antigamente eu, vai, chuta, papo. Aí um dia eu estou lá, o Miguel, pum, encheu um chute. Ih, rapaz, melhor não lutar mais com eles não, que eu vou apanhar, cara. Aí parei de lutar, cara. Mas o vírus da prosperidade amortece o sentido. A maior ameaça dessa enfermidade é a sutileza com que contamina. Será que o esquecimento vem da noite para o dia? Será que seu filho virá ímpio da noite para o dia? Imoral? Né? Será que é da noite para o dia? Não, dificilmente. A prosperidade e a negligência dos pais em transmitirem à geração seguinte as palavras e os feitos de Deus criam um contexto favorável para a amnésia espiritual. Lembram-se para que as crianças foram criadas? Para que você teve filhos? O homem foi criado para quê? Para espelhar a imagem de Deus e espalhar a imagem de Deus. Essa é a nossa maior função, espalhar a imagem de Deus, para que Deus seja glorificado em toda a terra, em toda a face da terra, através dos nossos filhos. Eles são enviados por nós para um mundo de trevas. Eles são enviados para a guerra, mas não como moedor de carne, mas eles vão para saquear o inferno, o território do inimigo, para que eles influenciem e não sejam influenciados, para que eles sejam luz e sal. A responsabilidade é nossa, e as coisas não vão se desmanchar, se dissolver, desconstruir de uma hora para outra. Alguém está falhando, e não é esta igreja. Não é esta igreja. Outras igrejas também falham, nem todas, mas falham. Mas também não são o culpados. Eles não dão auxílio. Mas a falha não é desta igreja. Esta igreja auxilia. Nós temos investido em vocês o nosso tempo, a nossa saúde, a nossa noite, a nossa madrugada, nossas orações. Então a culpa não é nossa. A culpa será sua. Ezequiel, o profeta, diz: se o atalaia ver o perigo e não avisar, o sangue cairá sobre o atalaia. Mas se ele avisar e a cidade não se preparar, o sangue cairá sobre eles mesmos, porque o atalaia avisou. Hoje, nesta manhã, estou aqui para essa igreja, para você que está assistindo, para você que está ouvindo, como um atalaia. Se você ouvir e mudar, você faz bem. Se a sua filha não vê você como mãe, como mulher, segundo o propósito que Deus criou, ela virará uma feminista ou coisa pior. Se o seu filho não vê você como um pai, como homem, ele não seguirá o seu padrão. Não seguirá. Dificilmente ele vai seguir.
Só aquelas coisas de milagre mesmo. Então, como evitar que nossos filhos se esqueçam do Senhor? O que nós vamos fazer? O texto de Deuteronômio 6, 1 a 9 é fundamental quando se trata da instrução. Qual era o contexto? Repare, Deus faz uma aliança com o seu povo. Deus faz uma aliança com Israel. E essa aliança tinha que ser repetida. Por quê? Veja bem, Israel passou 400 anos no Egito, certo? Misturado com todos os deuses e costumes pagãos. Muitos haviam se esquecido de Deus. Aí Deus tira eles do Egito, faz uma aliança. Mas aquela geração que sai do Egito, sabe o que eles fazem? Desobedecem. Aí Deus faz eles andar 40 anos no deserto. E toda aquela geração morre. E agora Israel vai entrar na terra prometida. O que Israel precisa? Lembrar, para que não tenha uma amnésia espiritual. Então Deus vai fazer eles lembrarem. Então, no período antes da invasão de Canaã, Deus nos dá aí Deuteronômio, que é a renovação da aliança. A repetição, literalmente, a repetição dos mandamentos de Deus. Você vai ver os 10 mandamentos de novo lá em Deuteronômio. O Shema Israel. Shema Israel, ouve Israel. E o Shema não é ouvir só, escutar não. É uma convocação à obediência. Shema, obedeça. Não é, escuta isso aí não. Ouve o que eu estou falando. Aquela geração nova precisava ser lembrada. Ouve Israel. Então eles estão para entrar em Canaã. O povo estava onde? Em Moabe, nas planícies de Moabe. A maioria não se lembrava mais do Sinai, dos 10 mandamentos, muito menos da aliança entre Deus e Israel. Não lembrava, a maioria não lembrava de nada. Por quê? Porque toda a geração de 20 anos para cima pereceu no deserto. Então, quem está ali agora é quem nasceu durante a caminhada e os jovens, que eram muito novos. Então, quem chega para entrar na terra devia ter agora, os mais velhos, 70, no máximo. Então, era um povo jovem que estava ali. Menos Moisés, Josué, Calebe. E aí eles precisam lembrar da aliança e ser obediente. Deus está tratando eles como filhos. Moisés está orientando, lembrem. Então, Deuteronômio possui uma forma de aliança. Quando você lê o livro de Deuteronômio, você vê como um tratado de aliança entre o Senhor e os seus servos, que era uma forma muito usada naquela época de um tratado de suzerania. O rei conquistava o lugar, e aí o rei falava para os servos, olha, aqui é a regra, nós vamos ter uma aliança. E a aliança é essa, o pacto é esse. Eu tenho um exército, eu sou forte, eu dominei vocês, então eu sou o rei. Então, eu garanto a comida de vocês, eu vou proteger vocês, o meu exército vai cuidar de vocês, mas vocês têm que me obedecer, vocês vão fazer isso. Era um tratado de aliança. E Deus está falando de uma linguagem que eles entendam. Deuteronômio é um tratado, onde o Senhor é Deus, e o seu povo são os judeus que saíram, os israelitas. Por isso que o tratado começa, ouve Israel, eu sou o Senhor, o vosso Deus. Por que vocês têm que me ouvir? Porque eu vos tirei da terra do Egito, da terra de servidão. Vocês eram escravos, eu tirei vocês de lá. Agora eu sou o Senhor. E aí Deus põe as regras. E eles precisavam lembrar disso. Eles tinham esquecido. Ou boa parte das coisas eles esqueceram. Era necessário uma renovação ali. Antes de entrar, porque eles iam entrar na terra.
Então, o que Deus está pensando? Eles vão esquecer. O que Moisés está pensando ali? Eles não podem esquecer, senão eles vão se dar mal. Vocês não podem fazer aliança com outros povos, casar com mulheres de outras nações. Então, Deus vai e faz eles lembrarem. Isso aí está em Deuteronômio 6, de 1 a 3, conforme o quadro. Estes, pois, são os mandamentos, estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisse na terra a que passas para possuir. Isso aqui, o que eles têm que fazer? Obrigado. Não. Para que Deus está dizendo que está dando? Para vocês ensinarem. Isso aqui vocês vão ensinar. Para vocês entrarem na terra. Vocês têm que aprender antes de entrar naquela terra. O versículo 2. Para quê? Para que temas ao Senhor teu Deus, o guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Aí eu sublinhei lá, botei em destaque ali de amarelo. Tu e teus filhos, e o filho de teu filho. Louvado seja o Senhor. Você vai ter que ensinar, você vai ter que aprender isso. Tu, os teus filhos, e os filhos dos teus filhos. Vamos botar um exemplo aqui aleatório. Como se Deus falasse para o Ricardinho. Ricardinho, isso aqui é a minha palavra. E você vai ensinar ao teu filho e ao filho de teu filho. Para que eles temam a Deus. E o versículo 3. Ouve, pois, Israel, e atenda em os cumprires, para que bem te suceda. Por quê? Aí a motivação, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus, o Senhor Deus de teus pais. Então, a preocupação, o foco do texto está onde? Na transmissão. O foco do texto está na transmissão, para você ensinar a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Onde você vê que o teu ensino deu certo? O pastor Luciano sempre fala isso. Que ele pegava os filhos dele, eu quero ver. Quando você casar, aí é contigo. Aí eu vou ver se você aprendeu ou não. Quando você vê o resultado do fruto do seu trabalho, quando seus filhos saem de casa, que não estão mais debaixo da tua autoridade como pai e da autoridade da mãe, como mãe, aí vocês vão ver. Mas ainda não é o suficiente. O auge, a cereja do bolo, é quando você vê os filhos replicando nos filhos. Ou seja, nos netos. Aí a maior prova mesmo do sucesso. É quando o Ricardinho vê o Manuel e a Giovana ensinando o neto dele, tal como ele ensinou. Quando os dois avós são crentes, é uma maravilha. Isso aqui não estava no script, mas é o Senhor falando aqui. Quando os dois avós são crentes, os dois vão se alegrar de ver replicado o ensino deles dos netos. Papai e a mamãe ensinou a mãe, papai e mamãe ensinou ao papai, e agora os dois ensinam aos filhos. É alegria. Mas, onde tem problemas às vezes? Que o papai e mamãe dele é um ímpio, ou dela é uma ímpia. E o papai e mamãe do outro lado é crente. E aí, a falta de discernimento é o seguinte: querer replicar o que o ímpio também ensinou. Como se fosse igual o tipo de criação. Algumas coisas, alguns valores morais, pode ser até que possa replicar. Mas há anos-luz de distância. Anos-luz. Eu via isso, por exemplo, na minha família.
Meus pais, criados de uma forma, os pais da minha esposa de outra. Eu ia na casa dela, no início da minha fé, eu percebi que o meu sogro pegava os meus filhos e pegava a imagenzinha, cordão, cruz. Beija aqui, Maria. Falei, o quê? Está fora. Está fora. Pode parar. As crianças começam a observar certas coisas que não podem ser replicadas, não podem. Senão você vai ter problema depois. E o auge foi quando meu sogro chamou a minha esposa um dia, na minha ausência, falou para ela, eu sei que você está na igreja por causa do seu marido. E a minha esposa virou para ele, não, eu não estou na igreja por causa do meu marido. Se o meu marido não estiver na igreja, eu vou continuar. Eu estou por causa de Cristo. Eu falei, Helena, nós vamos ter que afastar um pouco. Pelo menos por um tempo. Então, a preocupação do escritor sagrado, que é a preocupação de Deus, é a transmissão. Ensine para o filho do teu filho. Quando a Bia crescer e você vê, João Vitor, o seu neto, sentado, e a Bia, você chegar na casa dela, casada, e você encontrar ela com uma Bíblia aberta, e o seu netinho ali ouvindo, a Pâmela, você pode morrer em paz. Quando o Samuca fizer isso, quando os outros que estão aqui, mas o que nós vemos hoje, infelizmente, é que não está sendo replicado, não está sendo. Então, a preocupação é para ensinar o filho e o filho do teu filho. E a motivação está lá também no texto, para que bem te suceda e te multiplique na terra que mana leite e mel. A terra que o Senhor deu aos seus pais, ou seja, para que eles prosperem. Então para ficar rico, não. O sentido de prosperidade na Bíblia é o avançar de acordo com a vontade de Deus, para que eles prossigam, prosperem. Envolve, às vezes, situação financeira, envolve outras coisas, mas muito mais do que isso. É o avançar, segundo a vontade de Deus. Josué prosperou, ele avançou, ele continuou. Caleb, muitos outros. Pedro prosperou. Paulo prosperou. Ficaram ricos? Não, mas eles foram fiéis. Eles progrediram, avançaram de acordo com o propósito que Deus deu a eles. Se fosse com dons para serem ricos e abençoar alguém, também é um dom também. Mas ele só vai prosperar dessa forma se ele entender o propósito de Deus de ter abençoado a vida dele dessa forma. Para quê? Então tem a motivação. E aí vem o argumento. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu a inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais de tuas casas e nas tuas portas. Então, repare, o ponto de partida é o amor de Deus. Amarás o Senhor teu Deus. Aí inicia com quem? Ele está falando com quem? Com os pais, para eles passarem para os filhos. Então inicia com os pais, compromisso, lealdade, fidelidade, aliança começa, essa aliança aqui está começando com os pais, deveria ser passada para os filhos e os filhos dos filhos e etc. Manifesta-se por meio da devoção. Amarás os mandamentos ao seu teu Deus, guardará o mandamento. Então, ela se manifesta com a devoção à palavra. E a devoção, ela vai além de você ler, ouvir a igreja. Os filhos precisam ver o seu amor por esse livro. Se eles nunca veem você lendo esse livro, para eles
é um conto de fada, ou uma mentira, e a sua vida é uma mentira. Estende-se a instrução formal e informal, deitado, levantado, na porta, de lá ou na mão, espontânea e planejada, simbólica e constante, dos filhos nos caminhos do Senhor. Então vamos ver a sequência do texto. Deus é o único Deus, está lá no versículo 10. Ouve Israel, eu sou o Senhor, Ele é o único Deus. Aí dali vem o amor, a necessidade de devoção. Amarás o Senhor teu Deus. Pais, amem a Deus mais do que o seu trabalho, do que o seu emprego, do que a sua vida, do que tudo. Ame a Deus, para que o seu filho veja isso. Certo dia eu fiquei emocionado, muito alegre, quando Samuel testificou das noites que ele passava e via eu meditando. Ele, Juninho, Carol, sempre viram isso. Um dia eu estava no meu trabalho, na mesa onde eu trabalhava, na ortopedia, o que ficava bem claro, eu deixava claro, a minha Bíblia, bem em cima, eu levava uma grandona, em cima da minha mesa, lia dia e noite. Em todo o intervalo que eu tivesse, entre consultas e entre pacientes, eu estava lendo a Bíblia. Um belo dia, passou o pai de um suboficial, que também era suboficial, chamado Moraes. Ele passou, que nem um foguete, pela minha sessão. Daqui a pouco ele voltou. E ele olhou para mim e falou assim: Ricardo, que eu me lembro, já tem tempo que eu passo aqui nessa sessão e você está lendo esse mesmo livro. Olha, deve ter anos isso. Ele só falou isso e foi embora. E na hora veio em meu coração, nas minhas aflições de querer me dedicar totalmente à igreja, eu lembrei de Israel quando completou a jornada e Deus falou para eles: olha, o pé de vocês não se inchou, olha a roupa de vocês não se rasgou. Isso é para que você veja que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que me deu forças para suportar aquela sessão foi a palavra dia e noite. E eu não percebi que eu estava lendo há mais de 20 anos. Passou e eu nem vi. Eu tenho anotações na minha Bíblia. Quando estava faltando meses, eu botava 75 dias para aposentar. Aí botava na outra página, 74 para ficar só na igreja, 73. A última semana parecia que não passava nunca. E eu mergulhava ali nas Escrituras. Os seus filhos têm que ver a paixão. O Heitor e o Arthur têm que ver a paixão e o paixão, lendo dia e noite. Dia e noite as Escrituras. Tenho certeza que o que deu força para ele naquela fábrica terrível foi as Escrituras. O que deu força para o Ricardo Júnior lá na Apolo foi a certeza de que os seus pais ensinaram a ele as Escrituras. O que dá força a Carolina. Que a gente pensa em ministério. Eu vejo a minha filha tocando na igreja, no louvor, há mais de 20 anos. E o que eu estou vendo? O Daniel aprendendo a tocar, o Rafael, o Miguel, a Helena. E isso é uma maravilha, está ali. A Noemi. Eu poderia trazer outras fotos, a Noemi com um livro já da Bíblia. E como outro dia o Samuel tirou uma foto, ela mordendo o livro. E ele botou, devorando o livro, de verdade, devorando. Mas o que os pais fazem hoje? Meu filho está me perturbando. Dá o celular para ele ali. Dá o celular, ele fica quieto. Entrega para ele lá. Esse amor, eu demonstro o meu amor guardando a palavra em meu coração. É o que está lá em Deuteronômio. Guarda os mandamentos. E a segunda coisa, eu demonstro quando eu transmito a palavra de Deus.
aos meus filhos. Ensinarás aos teus filhos. Então, como é que você demonstra que você ama a Deus verdadeiramente? Quando você guarda a palavra no seu coração, quando você ama a palavra e quando você transmite, tem prazer em ensinar. Os mandamentos do Senhor deveriam estar no coração dos pais, para que pudessem ser transmitidos aos filhos. É isso que Deus está falando em Deuteronômio. Guarda e transmite. Guarda onde? Enterrar na estante lá, cheio de poeira. Não, guarda no seu coração e transmita aos seus filhos. A gente vê isso até no Novo Testamento, a ligação entre amor e obediência. Está lá em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos, ou seja, e os guarda. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Quem guarda a minha palavra, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Deus pode até salvar filhos de pai negligentes? Até pode, mas você vai sofrer as consequências. Eu tenho um exemplo, sem citar nomes. Dentro da família. Os pais que se preocuparam mais com o dinheiro, com amor, as coisas dessa vida, milagrosamente, pela eleição e soberania de Deus, um filho é chamado. Mas ele transfere a honra toda do ensino da palavra e tudo a terceiros, e não aos seus pais. É triste, se você vê, irmãos, entenda o que eu vou dizer. Você não tem que ser idolatrado, você não tem que ser amado, mas os seus filhos, por exemplo, sua filha, ela tem que olhar para você, Rodrigo, e ver, ó, meu pai é um herói. Aí ela olha para o marido agora, não, meu marido é uma bênção, mas meu pai também era uma bênção, tal. O problema é quando filhos solteiros, né, falam assim, meu pai é bacana, é um bom pai, mas olha, fulano de tal é que me ensina a palavra. E você falar isso na frente do pai, tem um desgosto que pode ser comparado a isso. Samuel, ele bebe de vários mestres, mas ele vai dizer, olha, meu pai me ensinou. Ninguém aqui, meus filhos, não pode dizer que eu não ensinei. Não podem dizer. Agora, é triste quando um filho ou uma filha, ela diz, olha, meu pai nunca se preocupou com isso. Se eu aprendi algo, foi do irmão fulano, do tio ciclano. E para onde eu corro até hoje? É para o meu tio. É triste isso. Você mandar mensagem, manda para quem? Não, manda para meu pai e minha mãe, não adianta. Essas coisas não. Tem uma consequência, sempre vai ter. Voltando aí, o amor pela palavra no coração e a transmissão da palavra demonstra o amor. David Merck escreve, a responsabilidade pela transmissão da fé de uma geração a outra em Israel era dos pais. Não havia nenhuma outra precaução, nenhuma outra instituição estabelecida por Deus para garantir a continuidade da aliança com o seu povo. Eles não pegavam e entregavam para o Estado. Eles não pegavam, não. O principal responsável de Israel era os pais. Hoje continua assim. Onde vocês perderam o rumo? Onde nós perdemos o rumo? De entregar ao Estado essa responsabilidade. Pior, não é nem a igreja, ao Estado. Já seria horroroso entregar para a igreja. Mas menos pior. Pelo menos 3 vezes na semana eles recebem algo. Pior é entregar ao Estado. Landgraf escreve o seguinte, é Landgraf mesmo, tá? Não é americano. Os mandamentos deveriam ser primeiramente apropriados e em seguida repassados
para a próxima geração. Os filhos e os netos deveriam, por meio do exemplo e do ensino, aprender a temer o Senhor. Quando o Senhor escolheu Abraão para ser pai de nações de Israel, da nação de Israel, ordenou que ele ensinasse seus filhos e a sua casa a temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos, desde Abraão. Deus chama Abraão e ele já chama a família, ó, temam a Deus. Mas o que nós vemos? Os pais procuram o mais rápido possível terceirizar a educação de seus filhos, entregando-os nas mãos do Estado. Eu não aguento ser pai, não aguento ser mãe, não aguento esse capetinha, não aguento esse moleque terrível. Quando começa a creche? É com 4 anos, mas não tem nenhuma que tem de 3, tem. Aonde fica? Entrega esse traço lá, não quero esse trabalho. Entrega logo lá. Em nossos dias, até mesmo, tem um S a mais ali, tá? Até mesmo em nossas igrejas, o Estado assume 90% da educação de nossos filhos. Quase todo o sistema de educação acontece fora de casa. Vivemos reclamando do que acontece na escola, na TV, no entretenimento. Todavia, o Senhor entregou aos pais a responsabilidade de educar os filhos, aos pais. Não interessa a sua posição sobre homeschooling, sobre classical conversation, sobre estudar numa escola. Não é disso que eu estou falando. Ainda que eles estejam numa escola, vamos supor, Deus entregou para os pais. E se você sabe que eles ficam tanto tempo lá, você tem que investir no mínimo o mesmo tempo neles. E eu acho que vai ser difícil. Porque o que acontece é o pai e a mãe entrega para o Estado, vai trabalhar, quando chega, não aguenta. Não aguenta. Estão sequestrando o coração dos seus filhos. Depois ele não vai ligar para você, eles não vão ligar para vocês, não adianta. Os pais entregam seus filhos ao império e são educados por César, depois reclamam porque eles viraram romanos. Não sei, pastor, onde eu errei. Eu vinha em todos os cultos, mas os meus filhos não querem ser crentes. Por que será? Irmãos, tem pais com filhos pequenos, é hora de você refletir nisso. Tem pais que já eram, os filhos estão grandes, mas é hora de você trabalhar para reverter. O estudo não é para você ficar depressivo, chateado, né? E agora já era, não. É para que você ore. Senhor, por ignorância minha, eu não sabia dessas coisas, mas Senhor, me ajuda, e me ajuda a reverter isso, me ajuda a orar, me ajuda a clamar, e vamos tentar trazer as coisas para a normalidade. Logicamente que as crianças não aprenderão valores cristãos, nem o evangelho na escola, nem com amiguinhos, são os pais. Estou falando 10 vezes a mesma coisa para você gravar mesmo. Vale salientar também que a responsabilidade de educar as crianças, ensinar o evangelho, não é principalmente da igreja, não é, já falei, é dos pais. A igreja ajuda. Interessante observar como a gente vê que esse pensamento está nas pessoas. Vem uma pessoa nova para a igreja, aí chama os pastores, a gente, como é que está, papapá. A pessoa vai e faz a pergunta mágica: tem salinha? Porque já está doido para terceirizar também. O que faz lá fora já quer fazer aqui também. Tem salinha? Porque eu quero jogar meu capetinha lá na salinha, eu quero ter paz aqui dentro. Tem salinha? Não tem salinha. Não tem no culto, você vai ficar com a sua criancinha. Mas ele perturba, perturba. Os meus também perturbavam pra caramba. E eram 3, e eu só tinha 2 mãos, e a minha esposa 2, e sobrava. Tinha que ganhar uns tapas de vez em quando. Pega aí, quando eu vi o Juninho, já estava querendo passar no banco da igreja, debaixo do banco, pega ele lá, traz ele para cá. E agora, cadê o Samuel? Mas a gente saía com eles um pouco, voltava, revezava, botava sentado, senta aqui, aí ficava ali sentado, a gente andava. E aí também tinha o quarto mágico, né? Vamos dar um pulinho no banheiro? Não, vamos, mas eu não quero ir no banheiro. Quer sim. Você quer ir no banheiro? Não quero, não quer. Vamos lá no banheiro, vamos.
Aí voltava, não sei, voltava assim uma maravilha do banheiro. Mas, irmãos, criança é assim mesmo. Mas eles têm que acostumar. Tem que acostumar a ficar do teu lado ali, te obedecer. Eu vi essa linha mágica agora, de manhã, funcionando. Tatiana está lá, eu vi o Samuel. Vamos lá, você quer ir no banheiro? Samuel, não quero não, quer sim, levou lá. Voltou ali, que maravilha de criança lá. Ah, belezinha ali, quietinho, olha que bonitinho. Samuel, você está muito bonitinho, tá? Isso mesmo. Isso aí, fica quietinho. Ó, Noemi com a boquinha aberta, que nem o Samuel, dormindo, maravilha. Já que vai começar a aprontar também. Mas aí tem que dar uma decisão. Eles acostumam. Acredite, eles acostumam. Tem 2 crianças na igreja que eram realmente impossíveis. Falei para os 2 pais, insistam, venham, tragam. As crianças, uma, belezinha. A outra mãe resolveu faltar culto para caramba, arrumou um emprego, foi trabalhar. Resultado, a criança continua a mesma coisa. Não acostuma no culto, não vai acostumar a obedecer. Não acostuma. Ah, mas a igreja tem salinha? Tem salinha? Tem, na hora certa. Aqui é estudo. Então, é estudo? Aí tem um estudo para eles lá. Na IBD tem estudo. Tem estudo na quinta-feira? Então, tem estudo para eles. Domingo, é culto. De noite é culto. Então, eles têm que aprender a cultuar. Eles vêm para cá para cultuar. Aqui tem salinha? Ai, meu Deus. É que nem quando chega na biblioteca, 2.000 livros. Você já leu todos eles? Nem até a minha morte eu vou conseguir ler todos eles, lógico. Tem livros que são fontes de consulta, outros são para você ler, outros trabalham o imaginário, outros são para você estudar, são livros mais técnicos, e outros são aqueles livros que você vê, esse livro vai sumir. E como eu estou investindo na outra geração também, no Samuel, no Daniel, no Rafael, no Miguel, na Helena, e eu sei que vai sumir, eu pego, compro e deixo lá. Uma hora eles vão ler isso. Entendeu? Gênesis 18, 19, olha o que está escrito. Para Abraão, porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre você, sobre Abraão, o que tem falado a seu respeito. Então, Deus manda também Abraão guardar o que ele passou para ele. Oralmente. Conforme entendemos fundamentos em Deuteronômio 6,4, o ponto de partida é uma fé vibrante dos pais. Se os pais não têm paixão, pelo Senhor, eles não vão ter também. Sabe como é que é a paixão? É aquela, vamos embora, está na hora do culto, vamos lá. Lá em casa é muito engraçado, eles eram pequenos, era a escola dominical, começava a tocar, fingia que estava tocando, escola dominical, então, vamos embora. Aí botava um chapéuzinho de jornal, uma espadinha de jornal, e a gente marchava dentro de casa. Vamos lá, exército, soldados somos de Jesus, harpa cristã, vamos lá. Aí, lógico, né, meu jeito, aí eu subia na cama, e tem uma cama no caminho, vamos subir nela. Passar por cima da cama, daqui a pouco olhando, vai destruir tudo. Certo que às vezes eles achavam que o exército inimigo era um ou outro. Aí quando eu via, já estava socando a espada um no outro. Aí, calma, não é assim. Mas ensinando. Paixão. Se eu perguntar aos ministros, o que você tem paixão além do Senhor, da palavra dele para ensinar os seus filhos? A gente tem que detectar. Por exemplo, um dia eu vou ser o avô da igreja. Né? O pastor, no início do ministério, é o pai. Aquele pai jovem, depois o pai mais maduro. Vai ter uma hora que eu vou ser o avô. E aí, eles vão ser os pais. É interessante essa fase do ministério. O que o avô faz? Vai lá, vocês vão resolver. Mas eu fico assim de longe olhando. Aí eles vão resolver.
Aí depois ó, você pegou muito firme assim, ó, vamos maneirar. Ah, então vai lá. Não, você eu sou avô. Eu brinco com eles aqui, mas vocês vão cuidar. E aí, pastor, vai botar o pijama? Não. Aí eu vou me concentrar naquilo que eu tenho paixão. Então, dentro do ministério, o Danilo, o Luciano, o Samuel tem que detectar o que eles têm paixão. Para o dia que eles forem passar o bastão, eles vão se dedicar àquilo que eles têm paixão dentro das funções do ministério. Eu amo ensinar. Então, vai ter uma hora que agora eu vou me dedicar só ao ensino. Aí sim, vai ser a hora de eu viajar, vou lá para a conferência das contas, vou pregar lá, vou sei aonde. Não. Paixão. Temos que saber e ter paixão. Não é vir para o culto. Tem que ir, né? Sentar lá, fica dormindo no culto, fica viajando no culto. Não, paixão pelo Senhor, pelas coisas de Deus. Não adiantará dizer aos filhos, amem ao Senhor, quando você mesmo não ama. Ame, mas você não ama. O Senhor é um Deus que se revela. Ele falou com o seu povo e ainda fala conosco. A palavra dele é vida. Quando o amamos, temos prazer em obedecer a sua palavra e guardamos em nosso coração. Muito mais do que deixar a palavra escrita em tábua de pedra, o Senhor queria que ela estivesse gravada em nossos corações. Vocês entendem isso, amém? Até aqui está entendendo? David Mack diz, a expressão mais natural do meu amor por Deus e da palavra dele no meu coração é que eu vou influenciar meus filhos com meu amor e minha vida alicerçada na Bíblia. Como veremos, a prova verdadeira de que a fé vingou são os netos, pois os nossos filhos a transmitiram aos filhos deles. Salmo 78. Olha que lindo, presta atenção, ó. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor. E o seu poder e as maravilhas que fez, ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. E ordenou a nossos pais que os transmitisse a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referisse aos seus descendentes. Eu lembro como se fosse hoje, eu fardado, indo lá orar na igreja, eu orava, Senhor, abençoa o casamento de Samuel, mas nem casado era, abençoa o casamento da Carol, nem casado ela era. Senhor, que os filhos dele sejam um instrumento, nem filho tinha. Mas eu já orava, faça isso, ore. Para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Para aqueles que têm maus exemplos, vocês também devem falar disso, para que vocês não façam como seu avô, sua avó, seu fulano de tal, e conte também seus erros, para que vocês não cometam os mesmos erros que eu cometi também. Que alegria. E olha, o Miguel está com uma Luiz Berkoff na mão. Que pesado esse livro, hein? Teologia Sistemática, Luiz Berkoff. Daniel está segurando outro livro ali, eu não sei qual é, mas eles estão me perguntando coisas ali do céu. Ele ficou muito curioso sobre isso. E tem um Justo Gonzalez ali também na mesa, história. Olha lá, eles estão lendo, ó. Eles lêem. Você faz isso? Depois, pastor, põe os filhos dele para fazer as coisas. Por que não põe mesmo? Irmão, eu invisto aqui, você investe em outro lugar, né? Porque famílias que os filhos estão envolvidos e os filhos estão envolvidos, porque os pais, de alguma forma, investiram neles, para que eles estivessem ali.
E eles viram. E não é só isso. Às vezes eu junto a galera toda. Está os pais do Bruno ali. Está a Carolina no tecladinho. Olha lá. Criançada tudo ali. Leandro, Juninho, Carol, Samuel, Fernando, todo mundo. Prestando atenção ali. E a gente reúne a família. Aproveitamos os memoriais. Semana Santa. Criamos uma tradição. Vamos fazer uma ceia aqui à noite. E a gente faz. Aí ligo para todo mundo. Vai ter uma ceia. Aí o Bruno, tem rabanada? Tem, Bruno, rabanada. Tem rabanada. Tem. Aí, Natal. A gente reúne todo mundo. Aí fala do amor de Deus. Fala do nascimento de Cristo. Faz o culto. Isso é bom. Mas no dia a dia eu faço isso. Eu ainda tenho filho. A gente reúne ali. Está o meu filho grande ali. Ó. Agora eu invertei o papel. Está ali. Ó. Estamos à mesa estudando. Está eu, minha esposa, meu paizão lá. A gente lê. Vamos ler o texto. Vamos lá. Eu tenho fotos de leitura bíblica. Desde quando a Fernanda começou a ler com a gente em Isaías, ou Ezequiel. Isso foi Isaías, desde Isaías. Na primeira vez, porque depois lemos de novo, tudo de novo. Falei, se ela resistir, ela casa. Vamos lá, todo dia, vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia. Uma exigência importante do relacionamento pactual era que ele fosse perpetuado além da geração imediata. Todo pacto tem que ser perpetuado. A ceia tem que ser perpetuada, não é um pacto. A gente não repete ela, repete. A geração imediata tem que ver isso, pois suas promessas e provisões incluíam gerações que ainda não tinham nascido. Em termos práticos, isso exigia rotina de instrução. O pai educa o filho educa o neto, para que os fatos e elementos da aliança não possam ser esquecidos. Como alguém comentou, o cristianismo é somente uma geração. Nós somos essa geração. Se uma geração de pais falhar na transmissão da fé, o cristianismo desaparecerá da face da terra. Por isso temos de trabalhar contra a amnésia espiritual, com tudo o que temos e tudo o que somos. A primeira geração conheceu a Deus. Lembra de Israel? A segunda conheceu sobre Deus. A terceira não conheceu a Deus. Fatalmente vai acontecer isso. Se você é um negligente, um moloide, se você não tem paixão para transmitir, a tua geração aprendeu aqui. A próxima vai saber sobre Deus. Você vê isso até nas orações. O Deus do meu pai, o Deus de Abraão, meu pai, o Deus do pastor Ricardo, meu pai. Não, não é assim. Meu Deus. Mas quando ele ouviu sobre Deus, ele baseia as suas súplicas e tudo no Deus dos seus pais. Mas a terceira geração, aí não conhece mais. Aí já era. Como podemos aplicar para encerrarmos? Primeiro, o pai deve ensinar a palavra de Deus propositalmente. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e inculcará teus filhos. Propositalmente. Deliberadamente, intencionalmente. Você chega, vou te ensinar aqui. Propositalmente, inculcar. No hebraico, shanon, é uma expressão que ela mostra você repetir, frisar, massificar, como flechas pontiagudas, repetidamente afiada para penetrar o coração e o rim da caça. Como flechas pontiagudas, a sua palavra deve ser repetida, sempre. Até que ela penetre no coração da criança. O conteúdo da instrução, sistemática, formal e informal, todo dia, inclui a história, mas também os feitos do Senhor. Você não conta também?
eu conto também. Eu conto a história bíblica, eu falo da Bíblia, mas também conto o que Deus fez na minha vida. Os feitos do Senhor devem ser repetidos. Israel contava os feitos do Senhor. O Senhor nos livrou, o Senhor deu vitória, estávamos cercados, Ele pelejou por nós. Isso mesmo, está me olhando ali, a Noemi, prestando atenção. Os feitos do Senhor devem ser contados, testemunhos da sua vida. Histórias do passado e do presente. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Salmo 44. Eu tenho certeza que o Heitor sabe de cor a historinha que o Danilo saiu da fábrica e o carro, o cão, a obra do cão, derrubou ele e a partir daí ele veio, Deus trouxe ele com mãos fortes para que ele servisse integralmente à igreja. A história deve ser contada repetidamente para não ser esquecida. Por isso que Deus dava festas a Israel para eles não esquecer. Já viu que povo festeiro? Festa do tabernáculo, festa da barraca, festa da Páscoa, festa do sei do quê. Porque a festa é memorial. A ceia é um memorial. Parou aqui de novo. Então, na Páscoa, os pais são instruídos sobre o que dizer aos filhos. Não é isso que a palavra de Deus ensina? O que é isso, meu pai? É a Páscoa do Senhor, que nos livrou do Egito, da terra do servidão. Então, os pais eram instruídos na festa a contar o símbolo da festa. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é esse? É o sacrifício da Páscoa do Senhor que passou por cima das casas dos filhos de Israel, quando feriu os egípcios e os livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Êxodo 12, 26 e 27. Fazia a festa do tabernáculo. O que é isso? Que festa é essa? Aí eles explicavam. Que memorial é esse? Então nós temos a transmissão da palavra. Inclui o ensino da palavra, contar sobre os feitos do Senhor. Estou dando dica para vocês, tá? E relatos sobre a disciplina e o perdão do Senhor. Olha, quando o papai errou, papai pecou, tá? Ele se arrependeu, mas Deus me perdoou poderosamente. Contar sobre a disciplina, sobre os feitos do passado, do presente. Instruções práticas para eles, a prática. No deitar, no levantar, no caminhar. Provérbios 4, 1, 4. Ouvi, filhos, a instrução do Pai. Estai atentos para conhecer o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixe o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único, diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Quem está dizendo isso? Salomão. Meu pai me dizia, e que certamente pecou, mas a palavra foi gravada no coração dele, ao ponto dele poder dizer, meu pai me dizia, cuidado com a mulher adúltera. Ele me falou, bem que ele me disse. O pai deve ensinar a palavra de Deus espontaneamente. Falarás andado, sentado pelo caminho. Nós damos ênfase ao culto doméstico, mas não é só culto doméstico. A gente pegava as crianças daqui para o Rio, a gente ia cantando, vamos jogando, eu ia dirigindo, vamos lá. Dirigindo, erraram, largava, não, isso eu não fazia não. Aí ia dirigindo, tal, até hoje eu gosto de dirigir fazendo bagunça, né? E aí eu ia dirigindo, agora, uma palavra da Bíblia com B, um nome com A, e todo mundo dentro do carro falando, a qualquer hora, tá? Dela falarás, assentado, andando. A ênfase está no culto, a ênfase não está no culto doméstico, tá? Tem outras formas de fazer, a qualquer hora e em qualquer momento. E isso inclui tempo junto, sem distração,
dedicação da parte dos pais, refeição juntos. O pessoal vai comer, um filho pega o celular, vai para a sala, o outro vai para não sei aonde, não. É comer. Viagens junto, observando a natureza, as coisas. Passeios, mostrar a criação para eles. O pai deve ensinar simbolicamente, atará como sinal na mão, na fronte, escreverá no umbral da porta. Então faz sinais, estabeleça memoriais. Eu encho minha casa de memorial, está cheio de memorial lá. Coisas que as crianças passam e vê. O que é isso? Aí você fala. Memoriais. Estabeleça memoriais na sua casa. Faça isso, Alisson. Memoriais, para eles olhar e lembrar. E perguntar. Atará na mão. A mão, tudo que você faz, tem que lembrar o Senhor. Nos olhos, tudo que você vê. Nas portas, em todos os lugares por onde você vai. Só que os judeus fizeram literalmente. Não entenderam nada. Aí amarrou na porta, amarrou na cabeça, amarrou na mão. Não! A ideia aqui é que tudo que eles fizessem fosse para que os filhos lembrassem dos seus pais e da lei. O que você anda vendo na sua casa? O que você anda assistindo? Para onde você anda? E quando você vai? Você glorifica a Deus nas portas, no teu entrar, no teu sair? Teus filhos estão vendo tudo isso. Aplicação. A instrução no lar deve desenvolver em nossos filhos o amor a Deus, prevalecendo sempre a qualidade, mas não excluindo a quantidade, lógico. O tédio é hóspede indesejado no devocional familiar. Aproveite os tempos. O amor a Deus cresce pelo conhecimento da palavra. Já que conhecer os mandamentos de Deus é um pré-requisito para obedecer a Ele, a instrução familiar deve oferecer tanto conteúdo como aplicação. O conhecimento de Deus, da palavra de Deus, acontece quando os pais ensinam seus filhos com diligência. O método divino para o treinamento de homens e mulheres piedosos começa no seminário do lar. Não é no seminário fora do lar, mas começa no lar. Depois pode continuar, mas começam lá. A escola bíblica dominical, os clubes bíblicos, a escola, acampamento. Ainda outros programas podem suplementar o treinamento doméstico, mas não substitui. Não substitui. Deus dá primeiro a responsabilidade aos pais. A família precisa estar envolvida com Deus, tão envolvida que os pensamentos e conversas se voltem naturalmente para Ele durante o dia inteiro. A família precisa se cercar de recordações constantes da palavra. Sugestões. Seja criativo, flexível, seja breve, seja formal e informal, seja ilustrativo, prático e cristocêntrico. São sugestões. Concluímos o nosso estudo da seguinte forma. Quero contar uma história, a história de um pastor puritano chamado Richard Baxter. Richard Baxter, um grande pastor puritano. Essa história foi contada pelo Dr. Hendricks, e ele conta o seguinte, que há muito tempo atrás, Richard Baxter estava tentando evangelizar e não tinha resultado nenhum na sua evangelização. Ele pedia que Deus trouxesse um avivamento para o local onde ele pastoreava e para a sua igreja, e nada acontecia. Até que ele orou: Senhor, faz algo por esse povo, ou então eu morro. Senhor, ninguém se converte, não tem avivamento, não vejo avivamento nenhum. Faz algo, senão eu morro. E olha o que Deus respondeu para Richard Baxter. Baxter, você está trabalhando no lugar errado. Está esperando que o avivamento venha por meio da igreja. Tente pelo lar.
nosso avivamento começará quando as nossas famílias estiverem avivadas. E aí Richard Baxter, montado em um cavalo e muitas vezes em pé, ele visitou centenas de pessoas e dezenas de famílias. Deu estudo para todas as famílias, começava de noite, terminava de manhã, que terminava à noite. Ele ia na casa de todas as famílias. Começou a investir nas famílias, e o avivamento começou dentro dos lares, e se estendeu, queimando toda a igreja e toda a comunidade onde esse grande homem de Deus viveu. Você, pai, você, mãe, você está esperando que a igreja faça aquilo que você deve fazer? Não é isso que você está esperando? Que a gente faça o que você tem que fazer no seu lar? O pai que ama a Deus de todo o coração transmite sua fé à próxima geração. Nossa parte temos feito. Seminário da família, PG de casais, PG de jovens, estudo para as crianças, teologia bíblica da família. Mas você está esperando que a igreja faça, com esse pouquinho, o que é a responsabilidade para você fazer? Quantos querem um avivamento aqui na igreja? A sua família tem que avivar. Sua casa tem que avivar. Seus filhos têm que ouvir. Sua mulher tem que mudar. Você tem que mudar. Vai doer. Na verdade, às vezes dói. O remédio bom cutuca a ferida, machuca, arde, mas é o remédio bom. A palavra de Deus é o remédio. E ela tem incomodado alguns hoje, aqui nessa manhã. Mas é bom que ela incomode. Porque ela vai trazer transformação à sua vida. Antes que seja tarde. Antes que seja tarde. Antes que seja tarde. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por essa manhã, pela Tua presença, por essa palavra tão importante, por essas instruções, advertências, que Teus servos venham mudar, que nós venhamos a mudar, nos ajuda a sermos fiéis, e que um avivamento comece em nossos lares, um avivamento que se estenda a toda a igreja. Que os pais entendam a responsabilidade deles, que foi dada por Deus para educar os seus filhos, não para a igreja, e muito menos para o Estado, mas foi dado para eles. Que o Teu nome seja glorificado nas famílias e possamos espalhar a Tua imagem, através dos nossos filhos e dos nossos netos. É o que Te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com esta igreja, digamos juntos. Amém.